Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos dar sequência às nossas videoaulas. Essa é a nossa segunda videoaula. E hoje eu estou gravando aqui da minha casa mesmo. Não consegui gravar naquele cenário maravilhoso onde eu tenho feito as videoaulas. E é uma pena porque o nosso assunto de hoje tem tudo a ver com a paisagem natural, que é a evolução das plantas, né? Mas vou deixar umas imagens aqui para dar um gostinho de ambiente natural, tá bom? Olha só, quero que vocês peguem a apostila, eu tô usando a frente B, e a frente B tem um único capítulo que é Fisiologia Vegetal. Eu dividi o conteúdo desse capítulo em duas aulas, porque o final do capítulo, que é justamente o nosso assunto de hoje, tem informações muito importantes. É um assunto que eu consigo fazer uma revisão de botânica, ainda que curta, mas é possível. E é um assunto que cai muito em vestibular. Então, por isso que eu selecionei esse finalzinho para essa nossa última aula de Fisiologia Vegetal, tá? Então, quero que vocês coloquem na página 13 da apostila de vocês, tá bom? Olha só. Nessa página 13 tem um título que eu quero que vocês vejam aí, que é Equilíbrio Hídrico e a Conquista da Terra Firme. Ou seja, sobre o que eu vou falar hoje. Primeiro, como foi o surgimento das plantas terrestres e essa transição de ambiente aquático para a terra firme, as adaptações necessárias para essa conquista, né? Vou falar também um pouco sobre os grupos vegetais. Nós já estudamos isso ano passado, mas cabe aqui uma revisão, então vou aproveitar a oportunidade. E também adaptações selecionadas das plantas para clima seco. Então são 3 assuntos que eu vou abordar nessa aula, tá? Então vamos lá. Quando a gente pensa na adaptação para o ambiente terrestre, antes de mais nada, é importante a gente saber que assim, todos os grupos biológicos, eles descendem de um ancestral de ambiente aquático. Então, vocês vão estudar ainda a origem da vida no planeta Terra e aí a gente vai observar que a vida surgiu dentro de um ambiente aquático, doce ou salgado, tá? E aí na botânica segue com a mesma sequência. Então, as plantas terrestres, elas têm descendência direta com as algas verdes. E isso é comprovado por algumas evidências. Então, a presença de clorofila, presença de parede celular, presença de amido como fonte de carboidrato, e tem outros fatores também que comprovam que plantas terrestres descendem de algas verdes, tá? Essa passagem do ambiente aquático para o ambiente terrestre, a partir de registros fósseis, aconteceu há cerca de 500 milhões de anos. Então, isso que a gente vai ver hoje é uma situação próxima desse período, tá? Bom, o que fez com que alguns seres buscassem um novo ambiente, que não fosse ali o ambiente aquático? Então, tem 2 explicações que fornecem, assim, sugestões do motivo das algas avançarem cada vez mais para zonas onde a água não era constante, 24 horas, ou seja, vamos imaginar as praias, né? Então, são 2 explicações que corroboram com isso. Primeiro, um fator abiótico, ou seja, altas taxas populacionais dentro da água, então o desenvolvimento da vida marinha promoveu uma certa disputa por zona fótica, ou seja, por disponibilidade de luz. Então, avançar para uma região onde a luz fosse mais abundante e disponível seria algo bem interessante. O outro fator é o componente biótico, que é conectado ao primeiro, justamente devido a altas taxas populacionais oferecerem agora maior quantidade de predadores. Então, esses 2 fatores bióticos e abióticos simbolizam uma certa pressão para que alguns seres vivos, no caso são as algas que a gente está falando, arriscassem para regiões não tão comuns, tá? Bom, e aí o que vai acontecer? As algas que já apresentavam características favoráveis para essa transição foram selecionadas positivamente. Só uma pausa que eu gostaria de antecipar um conteúdo que a gente vai ver lá no 4º bimestre, que é a evolução dos seres vivos,
Toda vez em que eu falar seleção positiva, significa que esses seres vivos já nasceram, já possuíam essa característica e para aquela condição eles foram favoráveis, eles foram selecionados, tiveram vantagem, tá? Então, nenhum ser vivo se adapta para sobreviver. Por acaso, diante daquela situação, ele já apresenta características boas para sobreviver. Então, o que vai acontecer? Nesse ambiente de transição, o maior desafio seria a desidratação. Então, apesar da maior disponibilidade de luz, de gases, solo rico em minerais, a falta d'água e uma possível perda d'água seria o fator mais difícil de vencer, tá? Então, as algas que já apresentavam uma certa característica de adaptação a essa transição sobrevivendo, elas se reproduziam, os descendentes apresentam características semelhantes aos seus antecessores, e aí você tem proliferação de algas adaptadas a essa região de transição, tá bom? O que a gente vai ver agora é uma lista que eu separei aqui com 7 características que permitiram a colonização do ambiente terrestre por essas algas, né? E agora já vou citar como planta terrestre, tá? Então vamos lá. A primeira é justamente a presença de rizóides, que são como se fossem raízes primitivas que permitiram a fixação em algum substrato. Então vamos imaginar as rochas beirando o ambiente marinho, né? Um ambiente de praia. Então, para uma alga se adaptar e ficar um tempinho fora d'água, ela precisa se fixar. Então, aquelas que apresentavam rizóides se fixaram. Depois, algumas apresentavam raízes e aí veio também a presença de pelos absorventes. Os pelos absorventes nas raízes, eles aumentam o contato de absorção com o solo ou o substrato e favorece a absorção de água, tá? Depois, surgimento de tecido de transporte. Então, uma planta que consegue transportar com eficiência a água desde a sua base até a sua região, sua parte mais alta, ela consegue repor rapidamente a água que foi perdida por transpiração foliar, né? Tecido de revestimento. Então, cutícula, por exemplo, a gente já viu isso também esse ano e o ano passado. Cutícula, que é uma camada que reveste a epiderme como se fosse uma cera impermeabilizante, ela consegue favorecer a retenção de água dentro da folha, também evita perda excessiva de água. Estômatos na folha, isso também não existia. Então, a presença de células, né, que vão formar o estômago, promovendo abertura e fechamento, e aí troca de gases, fechamento quando a planta quiser reter mais água, isso também favoreceu a adaptação à vida terrestre. Tubo polínico, que vai surgir bem depois nos grupos vegetais. O tubo polínico é um canal que conecta o gameta masculino ao gameta feminino, então promove a reprodução e não é dependente de água, então é uma característica muito boa para regiões de clima seco. Produção de sementes. Então, o embrião, ele não é mais nu, ele vai ter um revestimento chamado de semente, que vai protegê-lo e mantê-lo viável por mais tempo no ambiente. E por último, produção de frutos, que é uma das últimas características que surgiram nos vegetais. O fruto é justamente um tecido que reveste a semente. Então, agora você tem um embrião dentro de uma semente que está dentro de um fruto, né? Maior capacidade de sobrevivência. Além do que o fruto também permitiu dispersão pelo meio, tá certo? Essas adaptações que eu relacionei aqui, elas foram de extrema importância para uma conquista do ambiente terrestre, né? Uma colonização de sucesso. E aí, eu vou aproveitar a oportunidade de fazer uma revisão dos grupos vegetais que nós vimos no ano passado, no final do ano passado. Ele cabe muito bem aqui. Então, esse assunto que eu vou falar agora, ele não está na apostila, porém, eu vou fazer uma revisão porque vale a pena, né? Já que a gente não entra mais nesse assunto ao longo desse ano, tá bom? Então, olha só, o primeiro grupo vegetal a surgir no ambiente terrestre, descendente diretamente das algas, são as briófitas.
As briófitas são plantas de pequeno porte, porque elas não possuem nenhum tipo de sistema de transporte de seiva e de seiva bruta, né, elaborada e bruta. E ela é totalmente dependente de água para várias funções. Então, elas colonizam ambientes úmidos, tá? Porém, é o primeiro grupo vegetal. O segundo grupo são as pteridófitas. Elas descendem diretamente das briófitas e a novidade nesse grupo é justamente o surgimento de um tecido de transporte especializado para isso. Então, ela consegue deslocar a seiva elaborada, seiva bruta, atingindo um porte maior. Porém, as briófitas ainda dependem de água para a reprodução. Terceiro grupo, gimnospermas. As gimnospermas, elas já possuem um sistema altamente eficiente de transporte, então são as primeiras plantas a atingir grande porte no ambiente terrestre. Elas não dependem mais de água para reprodução, então olha a diferença, e possuem sementes. Então o embrião de uma gimnosperma, ele é revestido de semente, ou seja, maior capacidade de adaptação e manutenção no ambiente, tá? Por último, surgem as angiospermas, que é o grupo de maior complexidade no reino vegetal e é aquele que conseguiu atingir regiões super adversas, tá? As angiospermas vão carregar todas essas condições que eu já apresentei aqui dos grupos vegetais, com a seguinte novidade: formação de fruto e de flor. A flor é uma estrutura adaptada para a reprodução e o fruto é uma estrutura adaptada para o revestimento da semente. Então, ela tem duas estruturas muito bem formadas para se adaptar ao ambiente terrestre. Por isso, a dispersão tão bem feita das angiospermas no ambiente terrestre, tá bom? Bom, com isso, a gente percebe que as plantas elas foram sendo selecionadas a cada época, né, da história da evolução das plantas, e aí a gente percebe que aos poucos elas começaram a colonizar ambientes de escassez de água, de clima seco, e aí surgem novas características selecionadas, ou seja, plantas adaptadas a regiões de clima seco, tá? Então a gente vai entrar nesse assunto final agora. Vamos lá, algumas características, elas são importantes para uma planta sobreviver à escassez de água. Então, eu vou relatar aqui também 7 características, tá? Bom, antes de tudo, todas essas características que eu vou comentar aqui, elas estão relacionadas à economia de água. Então, uma planta que sobrevive muito bem numa região seca, a primeira coisa que ela tem que ser muito boa é na economia de água, tá bom? Então, olha só. Plantas que possuem uma rapidez de abertura e fechamento de estômatos. O que vai acontecer? Quando a temperatura aumentar e ela sentir a necessidade de reservar água, o estômago fecha com rapidez. Isso ajuda a evitar a transpiração excessiva. Depois, perda de folhas no início de épocas muito secas. Então, se ela perde 90, às vezes mais ainda, por cento da quantidade de folhas de uma copa, ela diminui drasticamente a transpiração, também economiza água. Depois, uma adaptação muito curiosa que ocorre nas raízes. Então, raízes de plantas adaptadas à região de clima seco, muitas vezes têm células de alta pressão osmótica. Então, nós vimos na aula passada que tem várias células que... várias células não. Nós vimos na semana passada que para que a água consiga ser absorvida pela raiz, a pressão osmótica da raiz tem que ser superior à do solo. Então, quanto mais concentrado em soluto estiverem as células da raiz, maior é o transporte e absorção de água por osmose. Então, as células de raízes de plantas de clima seco têm alta pressão osmótica, facilitando a absorção de água. Superfície foliar reduzida e muitas vezes transformada em espinho. Então, ela tem uma folha muito pequena, com uma área de contato muito reduzida e também evitando assim a transpiração. Epiderme revestida com cutícula. Então, algumas folhas e partes de caule revestido com cutícula e ceras também impermeabilizantes que evitam demais a transpiração.
Sexta característica, parênquima aquífero. O parênquima, ele é um tecido de preenchimento, nós já estudamos também. Parênquima aquífero, o nome já diz, é um tecido de preenchimento que reserva água. Então, numa situação de extrema escassez de água, o parênquima aquífero promove um suprimento muito eficiente para a planta sobreviver. Por último, presença de estômatos escondidos. Então, além da velocidade de abertura e fechamento, algumas plantas possuem estômatos em cavidades na folha. Isso faz com que também ele, ficando um pouquinho mais escondido, diminua a transpiração ou dificulta a transpiração pela abertura, né, pelo canal, que é o osteo. Então, nós vimos aqui de forma bem resumida as adaptações das plantas à vida terrestre. Depois vimos um resuminho sobre os grupos vegetais, os 4 grupos. Por último, adaptações das plantas à região de clima seco, tá? Tô deixando as atividades para vocês na descrição da videoaula. Espero que vocês tenham compreendido as informações dessa aula. Anotem as dúvidas e um grande abraço para vocês.